Oi, bem-vindo ao nosso novo programa Planejar e Jantar. A ideia aqui é eu te ensinar a ter jantar pronta todo dia, sem você precisar cozinhar todo dia e sem você se estressar com isso, que é o principal. Eu sou a Marina Limberger e eu vou estar aqui com você te mostrando por que é importante você se planejar. Você vai ver que isso vai mudar muito a sua vida. Então, eu sou formada em design gráfico. Eu atuei como designer por 2 anos. Mas eu já tinha, assim, essa paixão por comida, sabe? Uma coisa muito doida. Eu cozinho desde que eu tenho 7 anos de idade. Eu comecei fazendo molho de tomate. O meu tio Marinho, ele sempre cozinhou muito bem. E aí a Mariana, que é minha prima, irmã, assim, melhor amiga da vida, que é filha do tio Marinho, eu tava sempre grudada com ela. Então toda hora eu tava na casa dela e aí eu ia vendo ele cozinhando coisas deliciosas, vegetais assados, cozidos e italiane, né? Aquela família de italiane, sabe? Fazia macarrão fresco e ficava aquele monte de espaguete pendurado pela casa. Uma delícia, eu me encantava com aqueles cheiros que rolavam e tal. E aí eu aprendi a fazer esse molho, então com 7 anos de idade eu já fazia o molho. Minha mãe também me deu uns livros de culinária. Meu primeiro livro da vida foi um livro de culinária, que eu tenho até hoje. E nesse livro eu aprendi a fazer um pão de minuto, que era um pão bem simples assim, mas que eu adorava fazer. Eu não sei nem se ele ficava tão bom assim, mas todo mundo elogiava lá em casa, tipo minha mãe, meu pai, meus irmãos, então eu gostava muito de fazer. Cozinhar tem um pouco disso, né? Você faz aquilo pra você agradar alguém, no fim das contas, né? A gente gosta de ser reconhecido por ter feito uma comida gostosa, né? Você já viu? Eu, pelo menos, sou assim. Se eu faço uma comidinha, eu fico olhando pra cara das pessoas, tipo, será que vai gostar, né? É bom, é um reconhecimento legal. E aí eu fazia muito esse pão de minuto, que depois eu perdi, eu achei sem graça fazer só ele assim redondinho, e eu comecei a abrir a massa e rechear, comecei a fazer pão enrolado. Aí desse pão enrolado aí, ele virou. Eu melhorei a massa, comecei a fazer massa de fermento biológico. Aí quando eu tinha 14, 15 anos, eu recebi os meus amigos de sexta-feira à tarde lá em casa, logo depois da escola, e a gente fazia a festa do pão. Até hoje eles falam, e a festa do pão? E meus amigos de colégio são meus amigos até hoje, né? E era assim, a gente abria a massa, eu fazia a massa e tal, e aí a gente recheava, cada um fazia o recheio que queria, e enrolava o pão e fazia a letra inicial do seu nome com massa de pão e colava em cima pra saber qual era de quem. E a gente se divertia fazendo pão, assim, era muito gostoso. Inclusive faz muito tempo que eu não faço esse pão. Tô prometendo pra Clarinha faz tempo. Acho que ela nunca comeu esse meu pão recheado. Olha o que a falta de tempo não faz com a gente, né? E aí, enfim, eu fui estudar design gráfico, atuei 2 anos, e aí eu lembrei dessa minha paixão aí por comida. Lembrei não, é uma coisa que não sai da gente, né? Falei, caramba, meu, mas eu gosto tanto de cozinhar, por que eu sou designer gráfica, né? Bem, eu gosto de desenhar também, levo jeito, gosto muito de artes, é, de vários artistas, assim, estudo bastante isso, também gosto, mas, assim, minha paixão mesmo, o que eu, putz, tenho tesão em fazer, em estudar, em pesquisar, é comida, não tem jeito. Tá em mim, eu sou assim, eu só falo de comida, tanto que o canal chamava Só Pensa em Comida Antes, e assim, muito claramente sou eu. Acordo pensando em comida, já tomo café da manhã pensando no que eu vou almoçar, sento numa mesa de bar e sou capaz de falar de comida assim, do começo até o final, facilmente. Quem pega carona comigo, às vezes pelo trabalho, a gente sai de São Paulo para Valinhos, quem pega carona comigo sabe que é assim, dentro do meu carro só se fala de comida. Tô brincando. Mas assim, o assunto principal, assim, normalmente é comida, porque comida une as pessoas de uma forma muito maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar porque eu enxergo a comida como isso, como sendo o centro de momentos maravilhosos da vida, né? Quem não lembra de um bom hamburgão pós-balada para curar aquela ressaca? Ou aquele jantar especial em que você foi pedido em casamento, hein, amor? Foi pedido em casamento num jantar delicioso. Ou a primeira vez que a sua filha faz um queijinho grelhado e se sente feliz. Enfim, você viu, comecei a falar de comida, eu já vou falando de comida pra sempre. E essa paixão aí que eu tenho de comida, eu falei, caramba, eu gosto tanto, eu preciso trabalhar com isso. E eu tenho uma coisa, né? Se você parar pra pensar, você passa a maior parte do seu dia trabalhando. Mínimo 8 horas por dia trabalhando.
se você não faz aquilo, uma coisa que te faz. Se você não trabalha com uma coisa que te faz feliz, você não vai estar feliz na vida. Se você não trabalhar com o que te faz feliz. E aí, então, depois de 2 anos como designer gráfica, me deu a louca. Eu falei, meu, vou morar fora. Fui pra Londres, que é 1 ano lá em Londres. E aí, lá em Londres, eu fui pra estudar inglês. Meu objetivo era estudar inglês. E aí, eu precisava trabalhar pra me sustentar lá, porque eu fui pra ficar 1 ano, né? E aí, não tinha grana pra ficar 1 ano. Eu tinha 23 anos na época. Falei, caramba, né? E eu não queria que meu pai pagasse as paradas pra mim, meu. Tipo, sou independente, queria ir me virar. E aí eu lembro, olha que loucura, né, gente? Usei minhas habilidades de designer e eu fiz um currículo bonitinho, assim, todo, não era um currículo padrão, né? Nada comigo é padrão. Eu corro pro lado contrário do padrão. Tem aquele currículo certinho, né? O meu era assim com ícones e tal, e eu colocava no currículo que eu fazia tudo. Bizarrona, né? Assim, desde cleaner, que é tipo faxineira, mas que não surgiu nenhum trabalho desse tanto, ainda bem, porque eu acho que eu não devia ser uma boa faxineira. Mas assim, garçonete, todos esses trabalhos assim de quando você tem a cidade e vai pra Londres pra ajudar e você só quer dinheiro, entendeu? Pra você se sustentar esse período. Aí eu coloquei que eu era garçonete, que eu era faxineira, que eu era cozinheira, que fazia tudo. E aí, graças a Deus, me chamaram pra trabalhar como cozinheira num pub bem famoso que tem lá em Londres, na Baker Street. Não sei se você conhece aquela região, na Marylebone, por ali. E aí eu fui e fiquei 2 meses trabalhando na cozinha de um restaurante. Foi um aprendizado, assim, imenso. Foi super legal. Paguei vários micos, né? Porque eu tava começando a aprender a falar inglês, então eu não entendia direito, assim, o que as pessoas pediam, às vezes, lá de cima do salão pra cozinha, e aí eu mandava umas coisas erradas, mas isso também foi aprendizado. Hoje eu lembro e falo, caramba, muito cara de pau, né? Mas foi assim, sendo cara de pau que eu aprendi muita coisa bacana também. E aí eu fazia comida típica inglesa lá. Então eu fazia fish and chips, né? Que é aquele peixe com batata frita, fritos. Eu fazia Yorkshire pudding que é tipo um bolinho bem gostosinho, assim, infladinho com os vegetais, com carne, molho gravy, as tortas. Então era uma coisa bem tradicional inglesa. E aí no fim eu saí desse lugar porque eu recebi uma proposta. Eu conheci uma menina numa balada, chamava Kate. E aí eu saí de lá porque eu conheci uma menina numa balada lá em Londres, a Kate. Ela era sul-africana. A gente ficou super amiga, assim, sabe quando bate o santo? A gente começou a trocar ideia e tal. E ela me ofereceu um trabalho, porque ela era gerente em uma casa de vinhos. E era um salário melhor, era um cargo melhor. E ela me ofereceu, vamos lá trabalhar comigo e tal. E aí eu fui. Ficava em Bank. Bank é a zona financeira de Londres. Então era assim, tipo, o trabalho dos sonhos pra lá naquele momento, porque era um trabalho de segunda a sexta, porque como era na zona financeira, de final de semana não, nada abria, ninguém aparecia naquela região, então o bar também não abria. Então pra mim, meu, que maravilha, eu vou ter final de semana, né? Porque em restaurante, quando você trabalha em restaurante, é assim, final de semana, né? Não existe, você trabalha todos os dias, né? Todas as horas, é uma loucura. E aí, quando ela me falou dessa proposta, eu falei, caramba, vou pra lá certeza. Era um trabalho bem mais baba, mais facinho, assim, né? Eu ia conhecer de vinhos, que era uma coisa nova que eu ia aprender. Eu ia trabalhar com ela, que ela era super divertida. E ia trabalhar de segunda a sexta. Então eu falei, caramba, é pra lá que eu vou. E fui pra esse lugar. E eu fiquei nesse lugar até o final do meu período que eu fiquei em Londres. E eu aprendi muito lá. Eu fiz vários cursos de vinho, que depois, assim, hoje eu vejo que vinho nem é tanto minha praia, eu sou mais cervejeira mesmo. Mas aprendi muitas coisas legais. E aí o que acontecia? Dia ou outro, o chefe de cozinha faltava. Meu, e agora? Ferrou, quem que vai pra cozinha? Eu, pode deixar que eu vou pra cozinha. E aí, virava e mexia, eu tava na cozinha lá. E fui aprendendo cada vez mais coisas. E aquela minha paixão, assim, por comida, por cozinha, foi só crescendo. Aí, pra ganhar uma grana extra, porque eu queria sair pra fazer um mochilão, eu fui na época da Copa da Alemanha. E aí minha prima, Mariana, filha do tio Marinho, na época que eu morei em Londres, ela morava em Barcelona. Então a gente combinou várias vezes, tipo, putz, vamos se encontrar em tal lugar, qualquer cidade da Europa, e nisso a gente ia conhecendo a Europa inteira, várias cidades, e a gente ia curtindo juntas, né? E aí a gente tinha combinado que a gente passaria a final da Copa da Alemanha em Berlim, juntas, achando que o Brasil ia pra final, né? Enfim, o Brasil não foi pra final, mas a gente foi pra Berlim, a gente se divertiu pra caramba. E eu esqueci por que eu tava falando disso, meu.
Qual que foi o gancho, mano? Ah, lembrei. Aí, como eu precisava de grana pra ir lá pra Copa e depois pra fazer o mochilão e tal, eu comecei a fazer um bico em um segundo restaurante da mesma rede da Casa de Vinhos, mas que era um restaurante mesmo. E aí eu fui pra cozinha, de novo, ajudar lá o chefe, como sous-chefe, então eu ajudava a fazer preparo, pré-preparo, preparo, finalização de prato e tal. E aquela dinâmica, eu fui falando, caramba, é muito legal isso, né? Porque você vai aprendendo como agilizar as coisas, né? Em restaurante não dá pra você fazer tudo do zero. Imagina, chega o pedido da mesa do zero, você vai lá picar a cebola na hora, você vai cozinhar o arroz na hora, vai fazer o risoto. Meu, não existe isso. O cliente não pode ficar esperando 1 hora por um prato, meia hora por um prato. Então você aprende a agilizar esse processo, né? E aí, beleza, voltei de Londres. E aí, com aquilo na cabeça, eu não sou mais designer gráfica, não é essa a minha praia, eu preciso fazer o que eu gosto. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava trabalhar com o que eu amasse, porque eu precisava ser feliz trabalhando. E aí, eu, seguindo o meu estilo cara de pau da época, eu mandei um e-mail para todos os meus amigos, para todos os meus conhecidos, falando: gente, abri um buffet. Abrir um buffet, se você precisa de pessoas para fazer coquetel, um jantar na sua casa, ou um casamento, ou qualquer coisa do gênero, conte comigo, porque eu abri um buffet. As pessoas acreditaram e começaram a me fazer pedidos. E eu comecei a fazer eventos. Olha que loucura. Eu comecei a fazer especialmente lançamentos de carros em concessionárias. Tipo, de vários. Vários. Então, vai lançar o carro X, vai naquela concessionária para fazer o coquetel para os clientes VIP, para eles conhecerem o carro e para fazer vendas. Ana. Meu, no fim das contas, eu chamei minha mãe virou minha sócia, que minha mãe também cozinha pra caramba. Minha mãe virou minha sócia e em 3 meses a gente já tinha juntado grana para construir uma cozinha. A gente construiu uma cozinha e o buffet começou a rodar. A gente começou a fazer casamento, fazer vários eventos. Nisso, depois de, sei lá, 1 ano e pouco de buffet, eu falei, meu, mas agora eu preciso me profissionalizar, né? O negócio tá virando um negócio, de fato. E aí eu fui pra faculdade, eu fiz gastronomia, foi muito legal, assim, foi um ano mega corrido, porque eram todos os dias, eu tinha aula todos os dias, tipo das 8 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, por aí, tinha sábado de vez em quando, mas foi um aprendizado, assim, intenso, foi muito legal, porque eu aprendi base da gastronomia, tipo, comida clássica francesa, eu aprendi comida do mundo inteiro, foi, assim, incrível, eu conheci pessoas incríveis que são minhas amigas até hoje, fiz um networking maravilhoso, e no fim das contas eu participei de um concurso de gastronomia lá que foi muito legal também, de azeite de oliva espanhol. E no fim das contas foi muito maluco aquilo, porque a gente não ganhou o primeiro lugar, mas assim mesmo a gente ganhou o prêmio. Ai, ai, porque foi muito legal que a gente apresentou. Qualquer dia eu conto aí pra vocês, porque é uma história meio doida. Um cardápio super conceitual, mas super lindo, assim. A entrada, a gente falou sobre a Guerra Civil, não vou resistir, vou contar agora pra vocês. A gente falou sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, a entrada era a bandeira da Espanha desconstruída. Então, se você misturasse os 3 pratinhos da entrada, que no prato era um prato vermelho, era um amarelo e outro vermelho, representando a bandeira da Espanha. E se você juntasse os 3, colocasse no liquidificador e batesse, você teria um gazpacho. Então era meio que um gazpacho desconstruído, bandeira da Espanha desconstruída, entendeu? Aí o prato do meio, o prato principal, ele foi o momento da invasão mesmo. É que eu não lembro direito agora a história. Mas, enfim, tinha um trio de batata doce, então tinha batata roxa, batata rosada, batata amarela, que representava a França, Itália, os aliados da guerra e tal. Aí a gente servia um peixe, porque a invasão se deu pelo mar, tipo, ó, crazy. E aí a sobremesa foi o ápice da guerra, que foi aquele momento triste que o Picasso ele ilustrou tão bem na obra dele na Guernica, que foi o dia que explodiram uma bomba na cidade de Guernica, exatamente no momento da feira. E matou muita gente, né? Foi assim, um momento bem, bem triste. E aí, para representar a feira, quer dizer, aí a gente fez uma brusqueta representando Itália, mas a gente fez um brioche para representar a França.
Fizemos um creme de mascarpone italiano, com raspas de vários cítricos, representando a feira. E aí por cima a gente fez uma gota de caramelo recheada com azeite, porque todas as receitas tinham azeite, né? Então imagina, olha que coisa linda, uma gota de caramelo que quando você mexia assim, você via o azeite lá dentro. E aí a pessoa quando recebia, ela pegava a colher e ela precisava estourar aquela gota, representando a bomba. E aí o azeite escorria pela sobremesa, temperando a sobremesa, mas também escorrendo sangue pela feira. Olha que loucura, né? Pra você ver a que nível que uma designer gráfica e chefe de cozinha chega com sua criatividade, sua cabeça a mil, né? Bombando. Mas enfim, aí a gente foi, eu e a Marcela, que é uma amigona minha até hoje, que fez a gastronomia lá comigo, ela era minha dupla nesse concurso, a gente foi pra Espanha como parte do prêmio. E aí a gente ficou 3 meses lá como estagiárias de um restaurante perto de Barcelona, trabalhando. Aí a gente trabalhou, ela em um e eu em outro, era um do lado do outro, a gente morava juntas, foi uma experiência bárbara também, super legal. De novo, pegando toda essa coisa assim da agilidade que você precisa ter no restaurante, né? De você saber fazer um pré-preparo para você ter as coisas no ponto só para finalizar, para servir. E isso hoje me agiliza muito a vida no dia a dia, sabe? Porque eu entendi que se eu deixar as coisas preparadas no ponto exato, eu consigo só finalizar para servir a janta em, sei lá, 5 minutos ou até tela pronta, só esquentar. Aí voltei, casei nesse ano com meu maridão lindo. E aí eu entendi que a vida de buffet, que eu tinha buffet ainda, né, nessa época, não era muito pra mim, porque, gente, de novo eu não tinha final de semana, então assim, eu perdi muitas viagens com a galera, perdi casamento de amiga porque eu tinha evento, e quando você é dona de um negócio, assim, tipo um buffet, nesse caso, se você tem um jantar na sexta-feira que vai até as 4 da manhã e no dia seguinte você tem um café da manhã que começa às 8, você tem que garantir que esteja tudo pronto até o final do jantar e perfeito. E no café da manhã também tudo pronto na hora marcada. E aí eu ficava exausta, assim, muitas horas de pé, minhas pernas doíam já. Eu falei, caramba, acho que não é pra mim. E aí eu resolvi que eu queria ir trabalhar com criação, porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu queria trabalhar com criatividade na gastronomia. Aí voltei lá para minha faculdade, conversei com as coordenadoras dos cursos e tal, e elas me indicaram para uma empresa, para uma multinacional super conhecida. E aí eu consegui uma vaga lá, entrei como chefe de cozinha, e aí eu fui assumindo outros cargos, até eu assumir todo o time, e liderei o time dos chefes de cozinha nacional, né, do Brasil, por alguns anos. E aí quando a Clarinha nasceu, eu pedi pra sair, porque trabalhava pra caramba lá, assim, e eu precisava focar na Clarinha. E foi bem na época que eu resolvi também lançar o canal do YouTube, esse aqui. E aí foi quando eu saí desse trabalho. E aí fiquei super focada aqui no canal pra vocês, produzindo muito conteúdo, super feliz, assim, super empolgada. E aí outra multinacional me procurou, me fez uma proposta super legal, de uma vaga super desafiadora. E eu aceitei essa proposta, que é para trabalhar com inovação em gastronomia, para assumir o time da América Latina. Então, assim, são chefes de cozinha do México para baixo, trabalhando com inovação, que é uma coisa muito legal, que mexe muito com criatividade, com tendência, que tendência de gastronomia é outra coisa que eu gosto muito. E aí eu falei, gente, o trenzinho tá passando, não vou deixar o trem embora não. Pulei dentro do trem para entender qual que era dele. E eu tô nesse trem até hoje. Então eu tô nessa vaga até hoje, trabalho fora ainda, nessa posição que eu gosto muito, que é muito, né, inovação, tendência, criatividade, liderando um time muito legal. E em paralelo, eu também crio conteúdo aqui pra vocês. E em paralelo, eu cuido de 2 filhas lá em casa. E eu tenho meu marido, e eu tenho a minha vida, e aí hoje eu tenho que buscar momentos pra conseguir tempo pra eu fazer isso tudo que eu gosto de fazer, que eu não quero deixar de fazer. Então, comecei a entender, assim, no meu dia onde que eu conseguiria ganhar tempo. E foi exatamente no planejamento de cardápio que eu descobri que eu conseguiria ganhar esse tempinho que eu preciso pra eu fazer e pra eu ser quem eu quiser durante o dia a dia, não só do final de semana. O final de semana é ótimo porque eu tenho, né, 48 horas pra fazer o que eu quiser, mas e a semana? Eu não posso me anular nisso. Eu preciso ter um tempo também pra fazer o que eu quiser. E aí que eu descobri esse macete do planejamento de cardápio.
Eu sou casada com o Felipe. Eu sou mãe de duas meninas lindas, a Clara, que tá com 6 anos, e a Bela, que tá com 1 ano e 5 meses, aprontando todas, por isso essas olheiras aqui. E eu trabalho fora, trabalho assim o dia inteiro, saio cedinho, e a hora que eu volto, eu já pego a Bela no berçário, na sequência já pego a Clarinha na escola, e aí vou pra casa, e aí vou pro segundo turno, né? Que é dar banho em criança, dar janta, brincar, que são essas coisas importantes e necessárias pra nossa vida, né? E além de tudo, eu crio conteúdo aqui pra vocês. Então é aquela vida louca, se você contar aí quantos turnos eu tenho, não sei. E eu sei que isso não é uma coisa só minha. Isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, mundo afora, conversando com as minhas amigas, conversando com o pessoal lá no Instagram, e eu conversando com as minhas amigas, conversando com o pessoal no Instagram, eu percebi que isso é um problema, assim, é uma coisa que machuca mesmo, sabe, gente? Porque você não tem tempo pra nada, especialmente pra você. Mulheres, né, especificamente, não sei se vocês sabem, mas 95,5% das mulheres é que são responsáveis pela alimentação dentro de casa. Isso não sei o que eu tô falando, isso são dados do IBGE. Então, olha que loucura, né? Normalmente os homens acabam tendo um pouquinho mais de tempo pra fazer as coisas, pra ir pro clube jogar seu tênis, ou pra ir tomar cerveja com os amigos, jogar seu futebol. E a gente acaba ficando muito mais na função, né? 100% da função de casa, de filho, de criança é nossa. Só que a gente também tá no mercado de trabalho. Então é um pouco complicado, né? Que tem aquela questão da carga mental. Você já ouviu falar em carga mental? Apesar da gente é, fazer tudo, a nossa cabeça não para um segundo, né? Então, assim, você tá trabalhando, já pensando no que você vai fazer de jantar, ou se a vacina da criança tá em dia, se a calça da escola tá curta, se tem comida na geladeira, assim, nas férias é uma loucura, você não para um minuto. E a gente precisa se dar uma folga. A gente merece isso, a gente tem esse direito, né? De viver com um pouquinho de tranquilidade em alguns momentos. E aí, quando eu descobri, eu vou te contar como que eu descobri isso, porque eu acredito que você já deve ter passado por uma situação semelhante, assim. Quando eu descobri que eu poderia aliviar um pouquinho desse meu estresse com uma coisa muito simples, assim, eu girei uma chavinha na minha cabeça, gente, sério, foi muito maluco, que eu passei a ter tempo pra fazer pequenas coisas no dia a dia que me fazem muito feliz. E o que aconteceu? Como eu te falei, trabalho fora. E aí eu moro em São Paulo e uma parte do meu trabalho ficava em Valinhos, que é uma cidade que fica a 1 hora, da minha casa dá 1 hora e meia, mais ou menos, sem trânsito. Com o trânsito já cheguei a demorar 3 horas para chegar na minha casa. E aí então saía de casa 6h30 da manhã e volto pra casa, saio de lá umas 5 e pouco, chego em casa, não, saio antes, porque eu preciso pegar a Clara na escola umas 6. Então é isso, e aí volto pra casa e já pensando assim, né, caramba, era assim antes, né, olha só o que aconteceu. Vinha dirigindo na estrada, sabe que eu não tinha a Bela ainda, tinha só a Clarinha. Dirigindo na estrada, pensando, caramba, já tô atrasada, acho que eu vou chegar em cima do tempo pra pegar a Clara, o Waze lá me avisando, piscando que eu ia chegar 6h15, e ela saía 6 horas da escola, e meu Deus do céu, e eu vou pegar a Clara e ela vai chegar faminta da escola e eu não tô com a janta pronta. E aí ficava naquela loucura tentando lembrar o que eu tenho na geladeira que eu posso preparar de jantar pra ela, tem que ser uma coisa saudável, uma coisa que ela goste também pra ela comer e que vai demorar, e não, quer dizer, não pode demorar muito, né, porque eu já vou pegar ela atrasada. Ela vai estar faminta, eu também já vou estar com fome, estressada com aquilo tudo, então tem que ser uma coisa prática. E aí eu chegava em casa, pegava ela e a bichinha lá morrendo de fome. Chegou um dia, gente, olha que loucura, que eu dei uma banana pra ela de jantar, ela quer mais, comeu outra banana. Ela jantou 3 bananas, fechou o olho e dormiu e capotou. Aquele dia pra mim foi tipo, sério, ridículo, foi tipo o fim, assim. Eu como mãe falei, caramba, meu, tô falhando. Não sei, já teve essa sensação? Aí alguma vez até dá um negócio assim, né? Porque você fala, que foda, né? Que é ser mãe, você ser mulher, né? É, é difícil até falar disso, né? Dá uma coisinha assim. Você quer fazer tudo, você quer ser boa em tudo que você faz.
E a gente não consegue sempre, né? Ser boa o suficiente, o quanto a gente gostaria de ser. E aí eu me senti assim, falhando naquele momento. Falei, caramba, eu não queria estar dando 3 bananas de jantar pra Clara. Eu queria estar dando um prato de comida saudável, equilibrado, que ela estivesse comendo com, né? Fizesse bem, de fato, pra ela. E faria bem pra mim também. E aí eu falei, preciso mudar isso. O que eu fiz? Não mudei, porcaria nenhuma. Aí a Bela nasceu. Aí o que aconteceu? Minha carga de trabalho ficou maior ainda, né? Porque eu continuei trabalhando fora, produzindo conteúdo, né? Aí não consegui levar com tanta frequência, porque as coisas aumentaram, as minhas funções. Clara e Bela, com 2 rotinas diferentes. 5 anos de diferença entre elas, a rotina fica mais diferente, né? A Belinha com suas necessidades de um bebezinho, a Clara com necessidades de uma criança de 5 anos, né? Na época, quando a Bela nasceu. E aí eu falei, ferrou de vez, né? Várias vezes não tinha o que comer em casa. Não tinha, assim, por desorganização mesmo, por falta de planejamento. O Felipe também correndo com o trabalho, começou a me ajudar mais, porque a gente conversa muito, assim, eu e o Fê, a gente tem uma relação de diálogo muito interessante entre a gente. Então, eu dividi com ele uma tirinha do The Guardian, não sei se vocês já viram, de uma cartunista francesa, não lembro o nome. Por sinal, se alguém lembrar o nome dela, escreve aqui embaixo nos comentários, que é muito interessante pra mulherada ler essa tirinha sobre carga mental. E os homens também. Eu dividi a tirinha com o Felipe, foi super legal. Ele parou pra pensar, ele falou, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E assim, virou uma chavinha na cabeça dele também. Ele começou a me ajudar com coisas que ele nem pensava que... E não é nem ajudar, né, gente? Ajudar é aquela palavra errada nesse sentido, é participar. A casa é de nós dois, a filha é de nós dois, todos nós precisamos comer. A gente é uma comunidade, né? Uma família é tipo uma comunidade. Todo mundo precisa fazer tudo para as coisas funcionarem, né? Eu preciso trabalhar, ele também precisa trabalhar. As crianças precisam comer. Quem são os pais e os responsáveis? Nós dois. Compras, geladeira cheia, ou não, né? Também, geladeira cheia não significa nada, né? Porque às vezes tá cheia, você não sabe o que fazer com aquilo tudo. Então, a gente que é responsável por tudo. Então, primeiro, isso virou uma chavinha. A divisão de tarefas lá em casa é uma coisa que hoje é muito mais clara. Por exemplo, a Clarinha é responsável por colocar a mesa. A Belinha, ela já entendeu isso. Então, vamos jantar? Ela vai lá e abre a gaveta e pega joguinho americano e leva pra mesa. Assim, é uma gracinha. Porque é isso, todo mundo tem sua participação, né? Na casa. Enfim, voltando à questão do planejamento de cardápio semanal, né? Aí a Belinha nasceu, ficou aquela loucura, né, em casa, criança que quer criança que quer mamar bem na hora do jantar da outra, e aí o jantar não tá pronto, e você fala, meu Deus, tem comida pronta. Eu precisava resolver aquela questão, de alguma forma. Tanto pela Clara, quanto por mim, pelo Felipe, porque, poxa, ainda mais mãe que amamenta, né, aquela fome louca, e você quer comer, não tem nada pronto, você fala, meu Deus. Ou então você chega cansada do trabalho e abre a geladeira, meu, não tem nada, e você fala, você fica até irritada, né? Quem não fica com mau humor aí de quando tá com fome? Aí chegar em casa cansado e não tem nada pro jantar, gente, sério. E nem tem ideia do que fazer pro jantar, né? Aquela coisa que você fica muito maluco. Aí eu comecei a perceber uma coisa. Que quando eu chegava em casa e tinha um resto de janta do dia anterior, um resto de alguma coisa que já estivesse preparado, por exemplo, um hummus. Hummus é aquela pastinha de grão de bico, a gente come bastante em casa. Tinha um hummus preparado, falei, caramba, meu, o hummus pode ser base de alguma coisa. E aí eu acrescentava coisas que eu tinha por lá, eu sempre tenho uma despensa coringa. Então, o que significa isso? Alguns ingredientes que são chave e que eles complementam as receitas, elas dão um up em algumas receitas, e que resultam em uma receita, assim, bem rica. Então, por exemplo, legumes congelados, o próprio grão de bico eu sempre tenho cozido ou enlatado ou em caixinha, ou até quando eu cozinho em casa e eu congelo. Legume eu tenho sempre brócolis, ervilha, milho. Criança adora milho, né, gente? Se você não tem milho em casa, provavelmente você também não tem criança em casa. Mas enfim, lá em casa, assim, você quer que a criança coma alguma coisa, taca milho lá no arroz, feijão, que eles comem tudo. Mas enfim, pegava o hummus e colocava o quê? Milho. Milho.
Aí você junta o brócolis que tá lá no freezer. Aí você junta ervilha. Aí você tem oat bran, que a gente come também no café da manhã todo dia, que é o farelo de aveia, que é super saudável, inclusive ele reduz o seu colesterol. Fica a dica, hein? E aí eu colocava oat bran e dava liga, fazia um bolinho, colocava no forno, um bolinho super saudável, com uma saladinha, e aquilo era nossa janta. E nossa, a Clarinha pirava. Nossa, eu quero aquele bolinho de legumes. E eu falei, olha só, gente, que truque, né? Eu tô pegando uma receita que já estava pré-preparada, que eu já tinha comido hummus no dia anterior, estava lá na geladeira, e se eu não desse um fim, provavelmente ele se daria o fim sozinho, porque ia estragar e eu ia precisar jogar no lixo. Só que não, eu transformava isso em uma receita completamente nova, usando isso como base. O que eu, assim, tem dois benefícios nisso. O primeiro é o seguinte, eu não vou jogar fora, e o segundo é que eu agilizo minha receita. Em vez de eu ter que bater o grão de bico, fazer o hummus e a base, não, já tem metade pronta. E aí eu comecei a usar isso como uma lógica para tudo. Então eu tenho o resto de abóbora, eu misturo com arroz cozido e ponho a couve que eu uso para o suco verde e faço um arroz de forno. E aí eu comecei a usar essa lógica e as coisas começaram a ficar um pouquinho mais fáceis para mim. Eu falei, caramba, se eu conseguir organizar isso, a parada vai ser louca. Parada vai ser louca, eu vou conseguir agilizar minha vida e conseguir ganhar tempo pra mim, pra eu fazer algumas coisas por mim e também pra ficar com as meninas, pra curtir com o Felipe, pra assistir um filme na Netflix, pra fazer o que eu quisesse fazer. Aí que eu pensei, caramba, olha isso é tipo, virou meu propósito. Olha que louco. Conversando com as minhas amigas, com o pessoal no Instagram, com o pessoal do trabalho, eu descobri que isso não é um problema só meu, é um problema de muita gente. Especialmente mulheres mesmo, né? Não tenho um tempo pra mim. E aí eu falei, olha só, se eu começar a pensar que se a gente agilizar isso, a gente consegue ter tempo pra gente fazer, pra gente ser quem a gente quiser, é isso que eu quero fazer. E comecei a pensar muito nisso, fiquei meio obcecada mesmo, sabe? Como que eu posso fazer essa parada acontecer? E aí, então, eu comecei a pensar todo o meu conteúdo. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu comecei a postar muita coisa nesse sentido. Planejamento de cardápio. Algumas dicas, receitas de uma panela só, a gente postou no passado. Teve a temporada de sopas de 3 ingredientes, que foi sucesso. Muita gente fez, muita gente acompanhou. E assim, 3 ingredientes, você faz uma sopa sensacional. E aí a gente foi além, e aí agora a gente tá com uma base de conteúdos nova, que é exatamente para te ensinar a se planejar. O que você ganha se planejando? Muitas coisas, além do tempo. Você ganha economia de dinheiro. Por quê? Porque você vai no mercado com uma listinha de compras desse tamanhinho. Sério, outro dia o Felipe me pediu listinha de compras, mandei pra ele e falou, não, tá faltando coisa. Falei, não, é isso. E assim, a gente saiu com um cardápio super variado, com uma lista de compras micro. Consequentemente, se você vai no mercado com uma lista de compras micro, o que acontece? A sua conta, ó, reduz. Vou te dar um exemplo. Eu tava indo no mercado e gastando por semana, assim, semana, 10 dias mais ou menos, incríveis. Uns R$ 400 eu gastava. Olha, é grana isso daí, gente. E aí, depois que eu comecei a ir no mercado com planejamento, ou seja, com a minha lista de compras exata do que eu ia comprar e consumir naquela semana, eu passei a gastar entre 200 e R$ 250. Olha a diferença, é tipo praticamente metade do que eu gastava. E aí depois você pega esse dinheiro aí que você economizou, o que você faz? Em um ano, vai viajar no final do ano. Olha só que coisa boa. Você economizou uma grana no mercado, você economizou muito tempo no mercado, porque também, se você vai no mercado sem se planejar, você fica dando rolê pelo mercado. Eu fazia muito isso. E aí eu olhava um ingrediente que estava bonito ou que me dava vontade de comer e falava, acho que eu tô com vontade de comer, sei lá, um macarrão ao pesto essa semana, porque o manjericão tá bonito. E aí eu ficava assim, dando rolê no mercado, pensando o que eu ia cozinhar na semana. No fim das contas, eu pensava coisas completamente desconexas. Então, tem nada a ver uma receita com a outra, nenhuma delas se complementava. Saía com o carrinho transbordando de coisa. E a geladeira também ficava transbordando, sabe? Aquela geladeira desorganizada que você enfia tudo lá dentro porque comprou coisa demais. No fim, estragava a alface lá na gaveta, o tomate apodrecia, perdia comida pra caramba, simplesmente porque eu não tinha me planejado. Porque eu ia no mercado e comprava tudo porque eu tava com vontade ou porque eu não sabia o que eu ia fazer realmente.
E aí aquilo, assim, pra mim foi, meu, gente, sério, divisor de águas na minha vida quando eu comecei a me planejar. Porque antes eu ia no mercado, além de ficar dando rolê e comprar 1000 coisas, eu ficava uma hora e meia no mercado. Com planejamento, a gente faz as compras em 35, 40 minutos. Porque também tem um outro truque que aí eu vou te ensinando aí, tá na nossa base de conteúdos que eu vou te mostrar aqui qualquer dia desses, tá? Tem vários truquezinhos aí que eu fui descobrindo nesse processo todo. É, E aí, que mais? Então, eu já te falei das compras, que você economiza tempo, você economiza dinheiro pra caramba. Vai viajar no final do ano com essa grana, ou faz o que você quiser. E questão de grana também, além de você economizar essa grana toda aí no supermercado, você economiza também com delivery, né? Porque vira e mexe, quem nunca chegou em casa assim, exausto do trabalho, e aí abriu a geladeira, até tinha alguma coisinha lá, só que você não conseguiu enxergar uma receita para você preparar, ou então você tava meio cansadão mesmo, com preguiça de cozinhar. Falei, putz, tô afim de cozinhar, hoje tô muito cansado, vou pedir um delivery. E aí o que você faz? Você vai, pede o delivery no dia seguinte de novo, começa a pedir delivery cada vez mais, meu. Já viu sua conta no final do mês? Você gasta uma grana de delivery, meu. Você acha que é pouquinho, mas de grão em grão é galinha de papo, gente. Você vai gastar uma grana sem perceber e uma grana que você poderia estar gastando em outra coisa. Muito mais legal do que comer delivery, que várias coisas é tipo meio junk, né? Difícil você encontrar uma comida delivery que realmente seja saudável, que seja um prato equilibrado, que você sabe que vai ser saudável, que você come assim tranquilamente, não, tô comendo um prato saudável mesmo. Porque até tipo o PF do delivery não é aquele PF super equilibrado, né? Você tem esse tipo, normalmente o PF é do delivery, arroz, feijão, bife, batata frita, vai o tradicional brasileiro, PFão brasileiro. Só que você tem ali, ó, 2 grupos de carboidrato. Arroz e a batata, em vez de ter vegetal, né? Que o ideal, o prato saudável mesmo, é metade do prato, 50% do prato de legumes e vegetais, que no PFão lá do delivery ou da padoca, de onde for, você nem tem, esses vegetais nem aparecem lá, né? E aí você tem, tipo, um monte de batata frita, você não sabe exatamente o que tem naquele prato. Se você cozinha na sua casa, você vai ter a garantia que você vai estar comendo saudável, você sabe o que você está colocando naquele prato, né? Você tem a opção de escolher os vegetais que você quer colocar da forma que você quiser e ainda, olha só que maravilha, no ponto que você quer, no ponto de cocção que você quer. Eu gosto mais crocante, eu gosto mais molinho, eu gosto cru. Você escolhe aí do jeito que você gosta. Imagina, você vai lá colocar no delivery e ficar escolhendo detalhe por detalhe, ó. Rola não. Você pode escolher talvez assim, ó, quero trocar a batata frita pelo purê de batata, mas colocar que você quer um pouquinho mais de sal no purê de batata, ou menos sal, né? Pior ainda, não rola. E aí tem um ponto que é crucial nos dias de hoje, né? Que é tempo. Eu moro em São Paulo, não sei onde você mora, e por sinal me conta, eu gosto de saber onde as pessoas que me assistem moram. É, Tempo, gente, tempo em São Paulo é uma loucura. Em várias outras partes do mundo, do Brasil também, né? Mas é aquela coisa assim que você. Tempo é uma loucura. Em várias cidades do mundo e do Brasil, então, tempo é uma loucura. O tempo é uma loucura, né? É aquela coisa assim que você precisa se programar com antecedência para ir pro médico, você precisa pensar no trânsito, no tempo que você vai levar para chegar em algum lugar, para você não chegar atrasado e muitas vezes assim. E assim mesmo, muitas vezes você chega atrasado. É você ter muita coisa pra fazer, né? É muito louco. Ser mulher nos dias de hoje é uma loucura. Eu acho que sempre foi uma loucura, né? Mas é que a gente quer ficar assumindo tudo, a gente quer abraçar o mundo, ganhar o mundo. E aí a gente não consegue administrar direito esse tempo, né? Porque é filho, é trabalho, a gente quer entregar o trabalho com muita qualidade sempre, a gente quer cuidar dos filhos da melhor forma, a gente quer estar bonita, a gente quer ter tempo para as amigas, a gente quer ter tempo para o marido, a gente quer conseguir assistir um filminho, a gente quer conseguir estudar, a gente quer fazer o que a gente quiser. E aí você olha e fala, caramba, mas o dia não tem 40 horas, como que eu vou fazer isso? Só tem 24 horas. E aí você precisa começar a administrar isso tudo. Então, e aí a partir do momento que você ganha tempo no mercado, ganha tempo cozinhando, porque agora lá em casa a gente faz assim, a gente cozinha no domingão só, uma vez por semana e tem comida pra semana toda pronta
delícia, assim, comidinha caseira que a gente que fez, super saudável. As crianças estão adorando também. A gente tá adorando porque chega em casa, abre a geladeira, que sonho. Um monte de coisa na geladeira, o que eu quero, o que eu vou comer hoje. Não, tô brincando, é assim, porque a gente sabe exatamente o que a gente vai comer cada dia. Isso eu vou ensinar aqui pra vocês também. Tem muitas dicas boas, gente, vindo por aí. Sério, porque você precisa saber... Ai, não vou dar spoiler, vai, porque é muito legal. Mais pra frente eu vou contar pra vocês como que a gente se organiza pra escolher qual que vai ser o prato da segunda, qual vai ser o prato da terça, da quarta, e aí vai. Aí eu ganhei tempo no mercado, eu ganhei tempo pra cozinhar. O que aconteceu? Eu ganhei tempo durante a semana. Então agora, eu saio cedinho de casa, eu vou pro trabalho, eu trabalho, entrego tudo que eu preciso entregar com muita qualidade. Me achando. Aí eu saio do trabalho e aí eu pego a Bela no berçário, aí eu pego a Clarinha na escola, e aí eu vou pra casa, e aí eu abro a geladeira e a comidinha tá pronta. E aí a gente janta, eu não fico lá, como que era antes? Eu chegava e ficava lá na cozinha loucamente, picando, fazendo a janta, cozinha, nananã. Enquanto isso, Clarinha lá na TV e a Belinha lá brincando na minha perna, pendurada, né? Mamãe, ou então papá, querendo comer. E eu lá fazendo a janta desesperada. Agora não. Agora, tipo, eu sento e eu curto com elas. Gente, juro por Deus, rolam uns olhares tão gostosos, assim. É tipo um tempo muito de qualidade que eu tenho com elas. Eu chego em casa, assim, umas 6h30, 7 horas da noite com as duas. E aí, antes eu ficava louca fazendo tudo. Aí, o tempo é o mesmo, na verdade, né? Eu tenho 1 hora e meia, talvez 2 horas até as meninas irem dormir, porque elas dormem mais cedo do que a gente, né? São crianças, afinal de contas. E aí, esse período de tempo, que antes eu usava, assim, cozinhando, preparando janta, pensando no que eu ia fazer, picando coisa, esperando cozinhar, não sei o que lá, ou seja, fazendo o jantar, eu tava lá, a louca, naquela função. E as meninas assim, ou a Clarinha lá assistindo TV, e a Bela aqui na minha perna, colada em mim, né, querendo mamãe ou papá, né, comer, na verdade, que ela também tava com fome. E aí agora a gente brinca. Tipo, eu sento no chão com elas e a gente brinca, meu, eu nem ligo mais televisão, assim, esse horário. Às vezes eu deito no chão da sala, assim, coloco uma almofada no chão, deitam as duas em mim e eu fico lendo histórias pra Clarinha. Quando a Bela deixa, né, porque aí a Bela fica lá e aí pega o livro, quer virar as páginas sozinha e já era a história. Mas a gente se diverte, sabe? Então rolando uns olhares muito doidos, assim, a gente tá tendo uma conexão muito maior, porque esse tempo, que ainda é esse mesmo tempo que a gente tinha antes, é um tempo de qualidade. É um tempo que a gente curte juntas. Aí o Fê consegue se organizar e chegar mais cedo em casa, aí a gente se junta, nós quatro, e assim, é uma coisa muito gostosa, sabe? São momentos de família que a gente tá tendo a oportunidade de viver, porque a gente tá tendo esse tempo livre quando a gente volta do trabalho no final do dia, que antes era assim, continuava na função, né? Função trabalho, função criança, função casa. Agora é só função criança, sabe? Que é uma coisa gostosa. Dá banho nas duas juntas, e aí faz aquela baguncite, que antes era, não, vai tomar banho rápido, era uma coisa mais general, sabe? Toma banho rápido porque tem que jantar, e eu preciso ir lá no fogão, ver se já cozinhou a sopa, sei lá o quê. Agora não, tipo, toma banho rápido que a jantinha já tá pronta, vamos jantar. O clima mudou até, sabe? É muito louco como mudou tudo, assim, uma coisa muito simples mudou tudo. Então, no fim das contas, é uma coisa que eu quero muito dividir com vocês, porque essa atmosfera, assim, que se tornou a nossa vida por causa de uma mudança tão pequena, foi tão bacana pra gente, que eu acho que eu preciso compartilhar com muita gente. Então, a partir de agora, eu vou começar a colocar um monte de dica aqui, super falando sobre planejamento, como você vai se planejar, como você vai guardar suas preparações, os seus ingredientes, como você vai fazer o pré-preparo disso tudo, como você vai fazer essa lista de compras, como que você vai fazer para fazer compras mais rapidamente. Então, assim, tem tanta dica que eu aprendi nesse período que eu quero dividir com vocês e que eu acho que vai valer muito a pena. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, continua acompanhando. Eu queria também ouvir de vocês, porque é uma coisa nova pra mim também. Então, eu quero ouvir muito de vocês. Escreve aqui embaixo, por favor, que eu preciso muito saber o que mais vocês gostariam de ter de conteúdo aqui no canal.
eu posso pesquisar se eu não souber. Eu quero ajudar realmente, porque eu acho que se eu conseguir fazer com que você aí na sua casa tenha esse tempo livre pra você fazer, pra você ser quem você quiser, você pode estudar, você pode assistir um filme na Netflix, fazer o que você quiser, curtir com os filhos, com o maridão, ir no cinema. Entendeu? É um tempo aí que você tem pra você, um tempo de vida que você tem pra você fazer o que você quiser. Então, me conta como que eu posso te ajudar também, sabe? O que você quer ver por aqui? Você me escreve aqui embaixo, porque eu realmente quero capturar isso aí de vocês e produzir esse conteúdo pra vocês, pra ajudar de verdade. Espero que você tenha gostado da mudança. Conta aí pra todo mundo a novidade e continua acompanhando, que vem muita coisa boa por aqui, tá bom? Um beijo grande e até mais.